Graça e a paz, irmãos, tudo bem? Mas hoje nós continuaremos lendo o livro Armadura de Deus, capítulo 1, né? Esse capítulo se chama Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele é, amém? Bom, porque muitos irmãos da igreja, talvez até você mesmo, se preocupam demais com a batalha espiritual, gastando a maior parte da sua vida pensando nele, né? No inimigo, estudando suas estratégias, suas formações hierárquicas, todos os nomes dos seus soldados, dos demônios, né? E por aí vai, irmãos. Creio que temos que colocar Satanás em seu devido lugar. Ele ainda é poderoso, eu sei disso, mas há alguém mais poderoso ainda, irmãos, que habita em cada um dos crentes, né? Tem uma história que o pastor Luiz gosta de contar. Um certo homem chegou num bar e sentou numa determinada cadeira. Logo o barman veio correndo e muito assustado disse para ele: "Você está louco? Você não tem medo de ele, não? Ninguém senta nessa cadeira. Você não sabe de quem ela pertence? Ao cara cortada." O homem ficou pensativo e disse para o barman: "Não vou sair. Eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de quem cortou a cara dele." Sabe, irmãos? Você compreendeu a moral da história? Acontece que muitos crentes que têm mais medo do diabo do que de Deus. O cara cortado representa o diabo, e foi Jesus quem cortou a cara dele. Portanto, se você tiver que ter medo, tenha de Deus. Amém? Lá em Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12, fala: "Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observante, vastes o meu servo Jó? Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder." Vamos entender essa verdade baseada no texto acima. Apresentar-se perante o Senhor. Primeiro, Satanás também tem que se apresentar diante de Deus. Todos devem submissão a Ele. Deus é o Senhor dos céus, da terra e também do inferno. Tudo lhe pertence como Criador de todas as coisas. Apresentar também significa que Satanás não pode agir de forma independente, pelo menos não na vida dos servos de Deus. Você é um servo de Deus? Se você for, então Satanás somente pode tocar em você mediante essa liberação de Deus. E por que razão Deus permite a ele agir em nossas vidas, né? O general permite que seus oficiais façam coisas terríveis com os soldados para os aperfeiçoarem na batalha. Por isso que o Tiago diz em sua epístola: "Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações." Tiago 1:2. Somos como crianças. Satanás é a cozinheira que traz a salada e não o chocolate. Mas não esqueça, foi a mamãe quem mandou. Amém, irmãos? Ele não pode fazer nada com o Filho de Deus sem permissão do Pai. Na época de Paulo havia o pedagogo, não com o entendimento atual dessa palavra, né? Pedagogo hoje é aquele que é voltado para o ensino, como professor. Pedagogo naquela época era um escravo designado como um tutor que cuidava dos filhos do seu dono, em todas as situações relacionadas à sua criança. Ele então ficava do lado da criança todo o tempo, cuidando, observando, inclusive se ela fizer a sua tarefa a fazer de forma correta. Acontece que esse tutor tinha também a autoridade do pai para, se necessário fosse, corrigir a criança, né, a ponto de poder discipliná-la. Veja que o tutor podia bater nela, mas ela somente podia fazer isso mediante a autorização do pai. Satanás em nossas vidas somente pode agir em trazer lutas e provações em sua vida mediante a autorização do pai. Não se esqueça, o pai daquela criança a amava e queria o melhor por ela. Ele deseja que ela fosse tão bem criada que colocava um escravo só para conta dela.
Muitas vezes não queremos luta, mas é preciso. Não desejamos ser provados, mas é necessário. O Senhor quer que nós sejamos bem criados, maduros, aptos para receber a herança. Amém? Você é alvo de Deus. Jó era alguém muito abençoado, mas havia algo ainda que faltava nele. Muito provável que ele ainda fosse cheio de justiça. Deus ainda assim se preocupa com você. A Bíblia afirma que ele irá completar a obra que começou em nós. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Alimente-se da verdade, né? Vamos falar de um assunto muito mais à frente, mas é importante que você entenda que há somente uma maneira de você combater o bom combate da fé, lançando a mão da verdade. Jesus disse em relação ao Pai: a tua palavra é a verdade. João 17:17. E quanto a ele mesmo, eu sou a verdade. João 14:6. Jesus e sua palavra são um só. Lance mão da sua palavra, né? Busca a sua palavra. Se você se tornar forte, irá enfraquecer o inimigo. Não é o Senhor agradar de você, é ao contrário, agrada-se dele. Porque nas horas de tribulação, será que você tem disposição de ter o Senhor como algo que se satisfaça a sua alma? Nesse momento você ainda se alegra nele, inclusive para ficar com ele em comunhão, intimidade através do coração, oração? Se isso acontecer, a vitória virá e ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Entregue-se como um sinal de rendição e você verá o poder de Deus agindo em seu favor. Amém? Lá em Salmos 37,6 fala: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Né? Ele vai brilhar como a luz, irmãos, na sua vida. Né? Só basta buscá-lo. Coloque Satanás em seu devido lugar, procure ser cheio do Espírito Santo e você poderá experimentar a vitória em seus relacionamentos. E o suprimento de Deus está em suas necessidades. Porque Satanás não é tão importante quanto você pensa que ele seja. Amém? Bom, esse foi o primeiro capítulo. Né? Vamos estar buscando ler os outros capítulos também, né, do livro Armadura de Deus, do pastor Marcos Mota, né? Que é uma bênção para nós nos alimentarmos descobrirmos sobre essa armadura que Deus tem para nós. Amém? Dê um joinha, sabe? Comentem, comentem no vídeo, né? Compartilhem e sigam o nosso canal. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio do presente de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão. Tenha um dia abençoado, cheio do presente de Deus.